tanta beleza de Deus nessas ministrações, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, e com muita alegria, amém? Primeiro vamos orar, vamos baixar as cabeças, falar um pouquinho com Deus agora, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui, Pai. E nós acreditamos, Deus Pai, que da mesma maneira que o Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor tem algo para falar para nós hoje nessa noite, Deus. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque nós queremos nos relacionar com o Senhor, Deus. Porque nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Porque nós queremos conhecer mais de Ti, Deus. E nos tornarmos, Deus Pai, cada vez mais parecido com o Senhor, Deus. Oh Deus, ministra nossos corações hoje, Pai. Sabemos, Deus Pai, quanto é difícil, Senhor, estar aqui, permanecer nessa disciplina, Senhor, porque entendemos que somos falhos, Pai. Somos pecadores, Deus. Não somos merecedores de absolutamente nada, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Estamos aqui apenas pela graça, Senhor Deus, o Pai. É uma graça maravilhosa que vem do Senhor, Deus. E que o Senhor continue fazendo a obra em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por favor. Vocês possam aí estar me acompanhando. Vamos lá, diz assim o texto: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Igreja pode sentar. Título da mensagem de hoje é Imagem e Semelhança Restaurada. Mas antes de entrar diretamente aqui na introdução da palavra, gostaria só de compartilhar algo com os irmãos. Algo um tanto quanto, um pouco até engraçado. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui. Recentemente eu estava muito tempo sem discutir, sem brigar com a minha esposa. Estava tudo muito bom assim, sabe? Sabe como foi aquele tempão assim, aquela calmaria. E eu estava começando a estranhar. Falei, rapaz, acho que eu preciso arrumar algum motivo para ter alguma briguinha. E o motivo que eu arrumei, gente, foi comprar um carro antigo. Escuta essa. Foi comprar um carro velho. Essa aqui é a verdade. A gente fala carro antigo para deixar o negócio mais gourmetizado, mas era um carro velho. E eu comprei esse carro velho, gente. E aí eu consegui o que eu queria, né? Que era discussão, né? Porque sei que quem que já teve carro velho aqui, gente? Quem que já teve carro antigo sabe do que eu tô falando, né? Né, Toninho? Gente, mas o que tem a ver essa história? Sabe o que é legal? Porque eu comprei um Fusca e eu levei esse carro na oficina para ver o que eu tinha que fazer, porque o meu objetivo era deixar esse Fusca legal e tal. E aí eu cheguei lá e comecei a conversar com o funileiro, né, com a pessoa que ia cuidar do carro ali. E aí comecei a falar para ele o que eu queria fazer no carro e etc. Ele falou, cara, mas o que você quer fazer? Você quer restaurar o carro ou você quer reformar? Eu falei, mas como assim restaurar ou reformar? Ele falou, não, porque assim, se for para reformar, a gente vai dar um tapa aqui, vamos trocar algumas coisas, vamos dar uma pintada por fora e tal, e daqui 30 dias você pega o carro, tá tudo certo. Eu falei, mas e aí o restaurar? Então, ele falou, cara, restaurar já é mais complicado um pouco. Eu falei, cara, me conta mais. Ele falou, restaurar a gente vai ter que, cara, desmontar o teu carro inteiro, carpete, estofado, banco, cara, vamos deixar na lata. E a gente vai ter que pintar ele todinho. E depois disso, a gente vai ter que começar a montar peça por peça. E aí esse processo de restauração é que demora, porque você vai ter que ir atrás das peças originais,
cada parafuso vai ser usinado de novo, cada situação dentro do carro ali, cada encaixe a gente vai ter que fazer a usinagem novamente, e a gente vai ter que começar a montar ele, preservando a originalidade, preservando a origem desse carro, preservando todo o aspecto dele, para que ele se torne um carro restaurado. E ele falou, e aí a gente vai demorar pelo menos meio ano. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Ele falou, inclusive vai custar muito caro para você fazer esse procedimento. Eu falei, então é certeza que eu não quero mesmo, então eu vou só reformar. É o que eu tenho condições de fazer. E aí decidi reformar esse carro. E é interessante, porque depois eu fui me aprofundar um pouco mais nesse conceito de restauração. E restaurar é uma coisa muito interessante. A gente vê muito isso dentro do contexto de obra de arte, por exemplo, né? A gente tem esculturas que são milenares, né? Que fazem centenas de anos. E a gente vê essas esculturas ainda dos dias de hoje com um aspecto muito agradável, com um aspecto de original. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Louvre, e lá a gente teve contato com algumas obras de artes, eu e minha esposa. E eu observei esse aspecto, que era bem interessante você observar, e muitas vezes você olhava e parecia que aquele quadro tinha sido pintado no dia seguinte. E é interessante isso, né? Por que um artista... os museus têm tanta dificuldade, custa muito caro para poder preservar a originalidade das peças. É diferente de você... Porque um pintor, a gente vê tantas obras falsificadas, né? A gente vê tanta obra por aí que é falsificada. O cara consegue ir lá e pintar um exatamente igual. Aí a gente fica pensando, e por que o cara perde tempo restaurando, né? E aí é interessante, porque quando você restaura, você está preservando aquilo que é original. E uma reforma não é uma restauração. Uma reforma às vezes pode até ficar bacana, o meu carro ficou legal de ver, mas ele não era original. E quem olhava sabia disso. É um carro legal, mas ele não é um carro original. Então as pessoas olhavam na rua e percebia e conhecia que aquele carro, ele não era original. Certo? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. E esse texto que eu li aqui, ele fala sobre imagem e semelhança. Tá? E esse texto está dizendo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí a primeira pergunta que eu faço é, o que é ser imagem e semelhança de Deus? E aí aqui a gente vai tirar um tempinho para fazer um breve estudo, tá, sobre isso. Ser imagem e semelhança de Deus. E é interessante porque, em um aspecto geral, algumas pessoas erroneamente atribuem imagem e semelhança de Deus a ter um corpo, ao nariz, mãos, braço. Ou seja, se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, sendo assim, Deus também tem um corpo. Erroneamente, muitas vezes, as pessoas passam um tempo pensando isso. Mas, se você até hoje pensou dessa maneira, pensou de maneira equivocada. Porque não se trata disso. Não se trata você ser feito imagem e semelhança porque você tem braço, tem cabeça, nariz e boca, e você achar que a imagem de Deus também é essa. Porque a Bíblia nos mostra que Deus, ele é um ser espiritual. Lá em João 4,4 diz que Deus é espírito. Tá? Então você vai me dizer o seguinte, não, mas tem muitas passagens que falam sobre a forma física de Deus. E a gente tem uma explicação para isso. Muitas vezes a Bíblia nos traz essas passagens, trazendo alguma característica física de Deus, simplesmente porque precisa fazer um ajuste ao nosso entendimento. Porque Deus precisa se comunicar com a gente, Ele precisa se revelar a nós. E Ele precisa usar o quê? O nosso vocabulário. Afinal de contas, a maneira que nós nos comunicamos é pela palavra. Então Ele faz um ajuste. Isso é uma figura de linguagem usada dentro da Bíblia, chamada de antropomorfismo, tá? Então, nós temos que aprender essa lição. Nós temos em 1 Timóteo também 1,17 que diz o seguinte: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Inclusive tem até um louvor, né? Ao Rei eterno e real. Estou convocado, Luiz? Estou convocado já para o Ministério de Louvor?
E muitas vezes a gente está cantando, um hino tão antigo, né? Quantas vezes a gente já cantou isso? E esse louvor, de alguma forma, estava trazendo esse ensinamento. 1 Timóteo 6,16 diz o seguinte: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder. E aí então vem a pergunta: mas em que sentido então nós somos imagem e semelhança de Deus? Como assim? Porque agora a gente precisa entender em que aspecto eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus nos atributos. E dentro da teologia, dentro da doutrina sistemática, nós temos um ensino que é a doutrina de Deus, onde nós aprendemos a respeito desses atributos. E quem está participando da escola bíblica está afiado em relação a esse assunto. E o que são esses atributos? Os atributos são o seguinte: nós temos os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. E o que é isso? Vamos lá, atributos não comunicáveis. Atributo não comunicável são atributos ao qual Deus não compartilhou com os seres humanos, não compartilhou com nenhuma criatura, não compartilhou com os homens, ou seja, não compartilhou com a humanidade, e isso detém apenas com Deus, é único e exclusivamente de Deus. E quais são esses atributos? Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Esses são atributos que só Deus tem, como Todo-Poderoso, e Ele não comunicou às criaturas. Esses são os atributos incomunicáveis, intransferíveis, ok? Do outro lado nós temos os atributos comunicáveis, certo? E o que são os atributos comunicáveis? Veracidade, fidelidade, justiça, amor, soberania, bondade e santidade. Esses são atributos aos quais Deus compartilhou com a gente. Os atributos comunicáveis, eles fazem parte dessa declaração de Deus que Ele nos fez a imagem e semelhança. Imagem e semelhança, imagodei, imagem e semelhança de Deus. Então é nesse sentido que nós somos imagem e semelhança de Deus, nos atributos. Então, esses atributos aqui, veracidade, justiça, amor, não são seus, é um presente de Deus para a nossa vida. Amém? Nós somos diferentes das outras criaturas viventes. Os animais, por exemplo, também foi dado o sopro de vida, porém não foi dado aos animais a imagem e semelhança de Deus. Nos destacamos também, como diz aqui na palavra, pelo domínio sobre os animais, domínio sobre os outros seres vivos, domínio no nosso universo. Nós criamos coisas para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida. Então isso faz parte do intelecto humano. Então nós exercemos domínio. Então o domínio é uma forte expressão de Deus, quando nós exercemos domínio. E é interessante isso, porque se a gente pegar um leão e colocar em cativeiro, a gente vai domesticar o leão. O ser humano, ele tem uma capacidade para conseguir realmente ter domínio sobre as coisas. E a gente tem percebido essa capacidade, que muitas vezes é para o mal e outras vezes é para o bem. Mas é uma característica de imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos transferiu isso, esse domínio aqui no universo. Nós somos um ser complexo. Isso nos diferencia. E é interessante, só para vocês saberem, nós temos 80 bilhões de neurônios. E a cada neurônio nós temos ligações que variam de 10 a 100 mil ramificações interligadas. Ou seja, a gente tem aproximadamente dentro da nossa cachola 1 quadrilhão de ligação. Então a gente imagina a complexidade do ser humano, a complexidade disso, tá? Nenhum circuito, nenhum computador mais potente do mundo tem a capacidade como essa, tem esse volume de ligação. Nós somos seres pessoais.
Nós somos dotados de mente, vontade, sentimento. Nós temos intelecto, capacidade de criação, raciocínio, percepção e entendimento. Esses somos nós, amém? Nós somos o ícone de Deus. Criaturas feitas com a capacidade única de espelhar e refletir o caráter de Deus. Essas características nos tornam possível espelhar a santidade de Deus. Nós somos a coroa da criação. Esse é eu e você. Entende? Como é valioso, como é algo precioso e muitas vezes passa despercebido. Nós andamos sem perceber o quanto nós somos parecidos com Deus, quanto nós carregamos a imagem e semelhança de Deus o tempo todo. E como Deus foi bondoso com a gente. Porém, nós tivemos o quê? A queda. E algo espantoso, algo horroroso aconteceu. A imagem de Deus foi severamente desfigurada. Nossa capacidade de espelhar a santidade foi comprometida. Ela foi grandemente afetada. O modo que agora o espelho está muito obscuro. Nós fomos criados com beleza moral, porém a queda deformou o homem, corrompeu e sujou. Com o plano de salvação, inclui a imagem e semelhança de Deus ser restaurada. Na salvação, não muda apenas a nossa condição jurídica, justificação, mas muda também a nossa condição de transformação. É a condição de semelhança de Deus ser restaurada. Ou seja, nós somos também transformados, justificados e transformados. Entende? Então são duas situações que a restauração de Deus traz para nossas vidas. E uma coisa interessante que eu queria trazer um exemplo é o seguinte: imagina que Deus fez um homem belo, a humanidade bela, formosa, bonita. A queda tornou o homem feio, mirrado. Foi isso que aconteceu. Imagina o seguinte: uma pessoa bela, formosa, muito bonita, sofre um acidente de carro e tem a aparência desfigurada. A pessoa tem a aparência comprometida. Quem conhecia essa pessoa antes e depois, quase já não conhece mais. Olha aquela pessoa, mas quase já não percebe mais, porque o rosto está completamente desfigurado. A imagem está desfigurada. E aí então, essa pessoa conhece um médico e esse médico diz o seguinte: tem jeito, nós podemos fazer uma cirurgia plástica, a gente vai reconstituir o seu rosto e você vai voltar novamente até a tua imagem como ela era antes. Vai ficar alguma cicatriz, alguma marca, mas vai ficar muito próximo daquilo que era antes. Só que assim, vai custar caro. Você tem que pagar um preço. E essa pessoa vai lá e ela paga esse preço, e então ela tem essa cirurgia plástica feita, o rosto dela é reconstituído, as pessoas, os amigos, as pessoas olham e falam: olha, agora realmente eu te conheço novamente, e eu te vejo. É justamente isso que Cristo faz nas nossas vidas. Entende? Cristo, Ele restaura a nossa imagem e semelhança novamente. Ele é esse médico. Só que a boa notícia é: você não precisa pagar um preço tão caro, sabe por quê? Esse preço já foi pago. Você só precisa aceitar o presente. Porque nós temos a nossa imagem e semelhança restaurada na cruz de Cristo. E o preço que foi pago para você fazer essa cirurgia plástica foi o sangue escorrido no Calvário. Isso é o que nos aproxima de Deus. Isso é o que nos torna novamente semelhante
Deus quer que os portadores da sua imagem espalhem o caráter de Cristo, a refletir os atributos. No início, nós tínhamos a imagem de Deus na plenitude. Nós vivíamos inteiramente em santidade, em justiça, verdade, fidelidade. Cada atributo tem características similares nos seres humanos. E essas características fazem parte de nós. É a expressão de Cristo em nós. É a marca de Deus em nós. E Cristo veio o quê? Para restaurar. E a pergunta que eu faço é: como estamos refletindo a imagem de Cristo? Quando entendemos que recebemos essa transformação, como deveria ser o meu comportamento? Quando verdadeiramente somos nova criatura em Cristo e temos a nossa imagem restaurada, não devemos nos tornar pessoas melhores? Devemos pensar: o que melhorou em mim? Nos meus relacionamentos, na minha vida, no meu comportamento. Eu me tornei uma pessoa melhor? Quem está ao meu redor percebeu essa restauração? Porque restauração é uma coisa que resplandece, fica bonito. As pessoas percebem isso, entende? Quem está em volta de você percebe que você está restaurado, consegue identificar a restauração. Quem está em volta está conseguindo enxergar, ver essa restauração na sua vida. Vamos refletir sobre isso. Nós temos que lembrar que isso foi doado, foi dado por Deus. Como tem sido o nosso relacionamento, como tem sido o nosso comportamento, como tem sido nossos atributos, como nós temos nos comunicado. O processo de restaurar a imagem de Deus no homem se inicia através, sabe do quê? Da santificação. Esse é o método usado por Deus. Importante destacar que santidade é um atributo comunicável, ou seja, não é algo inatingível, muito pelo contrário, Ele comunicou a nós, então nós temos plena capacidade de nos tornarmos santos. Em Levítico fala: sejam santo, porque eu sou santo. É uma ordem para a nossa vida. Em Efésios 1,4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensível em sua presença. Existe um motivo, tem um propósito. E uma forma de nós buscarmos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus é através do processo de santificação. Nós temos que buscar a santificação. Isso é possível, entende? Porque muitas vezes nós olhamos para o lado e a gente talvez enxergue isso em outras pessoas, mas a gente mesmo parece tão difícil. Meu irmão, e é difícil mesmo. Nós temos que lembrar, nós pecamos, o nosso caráter é corrupto. Então não se sinta mal quando você muitas vezes está nesse processo, mas você precisa lembrar que você é portador da imagem e semelhança de Cristo, e que você vai chegar. Isso é possível, porque Ele permitiu comunicar isso a nós. Caso contrário, não teria comunhão. Amém? É difícil. Caído, caráter, é muito difícil, mas nós temos que lembrar desse propósito. Nós temos que lembrar que nós temos essa capacidade. Deus nos permitiu isso. Em 2 Coríntios 3:18 diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vou ler de novo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diferente de Moisés, que quando recebeu a lei, ele foi sozinho para o Monte Sinai, para poder contemplar a face do Senhor. Deste mesmo modo, hoje estamos todos nós com a face descoberta, imposto e um posto diante do mundo, sem ter do que nos envergonharmos, refletindo a nossa vida através da glória de Cristo. Nós estamos com o rosto descoberto. Esse aqui somos nós, e nós vamos caminhando de glória em glória, amém? É a palavra que nos trouxe isso, não é o Reinaldo falando aqui, é o apóstolo Paulo ministrando aqui sobre nossas vidas. Durante toda a vida temos um crescimento contínuo na semelhança com Cristo. Esse crescimento é a transformação moral e espiritual, progressivamente restaurado de glória em glória. Chegaremos à total originalidade, voltaremos ao plano original, voltaremos para as mãos dos fabricantes, para a mão do fabricante, Deus, novinho em folha, sem nenhum arranhão sequer, sem mácula. Originalidade, plano original, restaurado, entende? Essas são as palavras-chave: restauração, originalidade. Esse é o propósito da mensagem dessa noite, a gente entender para que nós fomos criados. No plano original, nós seremos de maneira, imagem e semelhança de Deus, de maneira plena e eterna. Deus nos criou a imagem e semelhança para que pudéssemos refleti-lo de alguma forma, particularmente espelhando os seus atributos comunicáveis, transformação de caráter, novas atitudes, palavras edificantes, pensamentos santificados e ações piedosas. Tudo isso põe em prática essa doutrina. Transformação de caráter, novas atitudes, palavras edificantes, pensamentos santificados e ações piedosas. Esse é um caminho para que a gente consiga aplicar essa doutrina sobre a nossa vida. Meditar nos atributos comunicáveis de Deus é refleti-lo em nossa vida e nos leva a depender dele enquanto nós representamos. Entende? Porque nós representamos. Nós representamos Cristo, porque nós somos portadores da sua imagem e semelhança, porque nós somos portadores desses atributos. Nós precisamos compreender isso, para que no dia a dia, no nosso relacionamento, nos nossos desafios diários, nós venhamos tentar colocar em prática a santificação, a justiça e a verdade. E aí eu faço uma pergunta: como seria se nos relacionássemos na plenitude dos atributos, como foi no plano original? Sabe o que eu quero dizer com isso? Vou reforçar. Como seria andar com alguém que é 100% honesto? Imagina você em um relacionamento com alguém que é 100% honesto, uma pessoa que nunca mente, uma pessoa que não trai, uma pessoa que você sabe que você vai poder sentar do lado dela e entregar a sua vida, confiar naquela pessoa. E não é porque ela está fazendo cena, não. É porque isso já é genuíno. Isso é puro, interno e verdadeiro. Algo que não se passa nem pela mente. Sabe aquela coisa? Putz, eu pensei, mas não falei? Não, não existe isso. Porque é uma bondade que excede o entendimento. É algo genuíno e natural. Como seriam nossos relacionamentos? Como seria a nossa convivência em sociedade se nós tivéssemos a capacidade de sermos mais parecidos com Cristo em seus atributos? Como seria se relacionar com alguém que é 100% fiel, 100% justo, 100% amoroso, 100% bondoso?
100% santo. Como seria? Você vai falar, Reinaldo, isso não é possível. Isso é possível. Porque nós espelhamos o caráter de Cristo. Como seria se relacionar com uma pessoa assim? Sabe o que é mais incrível? Porque nós temos essa possibilidade. Nós nos relacionamos com uma pessoa que é assim. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E Ele caminha com a gente. Ele caminha conosco. E Ele é essa pessoa fiel. Ele é essa pessoa 100% honesta, justa, moral, amorosa, santo. Jesus Cristo é essa pessoa. E Ele nos permitiu nos relacionarmos com Ele. De que maneira nós estamos retribuindo esse presente? De que maneira nós estamos retribuindo esse relacionamento? Será que nós estamos nos relacionando com Cristo da mesma maneira e com a mesma intenção que Cristo se relaciona com a gente? Será que nós estamos sendo fiéis? Nós estamos sendo honestos e santos perante Cristo? Como tem sido o nosso relacionamento? Qual é a maneira que nós estamos retribuindo? Qual é a maneira que nós estamos espelhando? Será que as pessoas que estão te vendo estão conseguindo enxergar o caráter de Cristo? Será que Cristo, quando olha para você, Ele se vê no espelho? Será que quando Cristo olha para a gente, Ele consegue se ver no espelho? Porque esse é o propósito de Cristo olhar para nós e nos ver de uma forma plena. Jesus Cristo olhar para nós e conseguir enxergar os mesmos atributos que Ele tem. Mas nós olhamos para Cristo e nós percebemos que falha, que falta. Mas como Ele é santo, fiel, porque mesmo que você não seja, Ele é imutável e Ele não vai mudar em relação às tuas promessas, em relação à intenção dEle e tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ainda que você seja infiel, ainda que você seja fraco, ainda que você caia, ainda que você minta, ainda que você o traia, ainda assim Ele vai continuar sendo fiel. Porque quem é o exemplo é Ele, quem é a luz é Ele. Nós temos que espelhar Ele. Então Ele nos mostra como proceder, Ele nos mostra como caminhar com Ele. E nós temos que olhar para isso, e nós temos que tentar enxergar a face de Cristo. As pessoas têm que nos ver de rosto descoberto, sem máscara, e dizer, essa pessoa espelha a face de Cristo. E aí então, nós vamos ter conseguido recuperar a originalidade. Nós vamos poder dizer que nós somos restaurados, não falta nenhum pedacinho. Entende? Totalmente restaurado, não falta nenhum pedacinho. Porque se faltar uma gotinha de tinta, vai ser colocada. Isso é ser restaurado, e às vezes leva tempo. Não é em 30 dias, como foi o caso do meu Fusca, que inclusive vendi, porque ele não era original e ele não foi restaurado, eu vendi. Só que Deus não nos descarta. Entende? Como eu descartei o meu Fusca. Deus não nos descarta. Cristo, Ele não nos descarta. Ele já colocou uma marca em nós. E não é uma placa preta não, com 86% de originalidade, né? Que é o que colocam nos carros. É 100%. Nós estamos voltando para a mão do fabricante. E nós iremos voltar sem nenhum arranhão, completamente santos e sem mácula. Esse é o propósito original. É para isso que nós fomos criados, e é para esse lugar que a gente vai voltar. Esse lugar de relacionamento, esse lugar de plenitude. Mas até lá, nós temos que entender que o reino dos céus é agora. Ele é agora, ele é vindouro, mas é já também. Porque nós, como cristãos, como agentes de Cristo, como embaixadores, nós já temos que começar a fazer a obra hoje. Nós já temos que começar a espelhar os atributos de Cristo hoje.
no melhor que a gente puder. Entende, igreja? No melhor que a gente puder. Nós temos que nos esforçar para isso e saber que é possível, porque foi Cristo, foi Deus, que lá no início, antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos separado para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? É nisso que nós temos que acreditar e lembrar para que nós somos criados, lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus, lembrar que nós fomos restaurados em Cristo e lembrar que esse é o único caminho, ser restaurado em Cristo. Amém? Que nós possamos entender a profundidade dessa palavra, porque tantas vezes a gente lê Gênesis e passa batido por isso. Muitas vezes a gente não consegue entender a profundidade daquilo a qual nós estamos depositando a nossa vida, a qual nós estamos alicerçando a nossa vida, muitas vezes sem entendimento, muitas vezes sem profundidade, e muitas vezes somos levados para o vento de doutrina, porque não estamos firmes na rocha. Porque eu acredito que nesse altar, no altar da IBP, existe verdade, e aqui tem sido espelhada a face de Cristo, porque é a palavra de Deus que sai desse altar, amém? Para nossas vidas, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser mudados, para que nós possamos ser corrigidos, dia a dia. Vai ficar cicatriz? Vai. Mas a gente vai melhorando, a gente vai ficando cada vez mais bonito, a gente vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais bonito, e cada vez mais parecido com Cristo. Como é lindo isso, né? Amém? Quem quer ser parecido com Cristo mais aí? Diga amém. Aleluia, amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque mais uma vez, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, o Senhor tem usado a minha vida, Senhor, e eu sou muito grato por isso, Pai. Que a soberba, Senhor Deus, Pai, que o orgulho nunca venha a subir ao meu coração, Senhor. Que o Senhor venha me permanecer firme, fiel e humilde nos Teus caminhos, Deus Pai. Alcance a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja, Deus Pai, seja verdadeiramente impactada e transformada, Senhor. Que a igreja venha entender, Pai, a importância de sermos a imagem e semelhança. Que nós venhamos a entender, Senhor, que é possível viver em santidade, que é possível caminhar contigo em santidade, Deus Pai. Nos fortaleça, traz disciplina para o nosso coração, Deus Pai, força para que nós possamos prevalecer, Deus Pai, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor. Que o Teu grande Espírito, Pai, venha habitar em nós o tempo todo, Senhor, e que nós venhamos cada vez dar mais e mais e mais espaço para o Espírito Santo agir sobre a nossa vida, porque só assim seremos capazes, Senhor Deus e Pai, de refletir o Teu caráter, Pai, de refletir a Tua imagem e a Tua semelhança sobre as nossas vidas, Deus Pai. Eu profetizo sobre a Tua igreja, Deus Pai, eu profetizo sobre este lugar, Senhor Deus, sobre essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, Deus Pai, que o Senhor venha verdadeiramente fazer a obra, Deus Pai, que nós venhamos a nos comunicar melhor, que nós venhamos a nos tornar pessoas melhores, Senhor, que nós venhamos a cada vez ser mais parecido com o Senhor, Deus. Guia o nosso caminho, Pai, que essa igreja, Senhor Deus Pai, cada vez mais, Senhor, venha se tornar uma igreja forte, Pai, e uma igreja de caráter, e que venha te espelhar cada vez mais, Senhor, e que seja uma referência, Deus Pai, não pelo tamanho, não pelo volume, Senhor, mas principalmente, Pai, por levar o Teu caráter a sério, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. É por isso que nós oramos, por isso que agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.